Olá, começa agora o programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com você quer mostrar à sociedade capixaba como atuam os procuradores e os promotores de justiça. A ideia é esclarecer as dúvidas da população, explicar como funciona o Ministério Público Estadual e manter você bem informado do trabalho realizado pela instituição. Hoje estamos recebendo aqui no da TV Ares a promotora de justiça Valéria Barros Duarte de Moraes. Ela atua hoje na Promotoria de Justiça de Guarapari e nós vamos falar sobre adoção. Olá, doutora Valéria, seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutora, quem tem interesse em adotar uma criança, o que deve fazer? De que forma deve proceder? Uma pessoa que hoje tem interesse em adotar uma criança, a primeira coisa que ela tem que fazer é se dirigir a uma das varas da infância e juventude na comarca onde reside. Se na comarca é uma comarca de vara única, se dirige ao fórum e vá na vara para poder se habilitar para o processo de adoção. Como é esse processo de habilitação, doutora? Certo. É um procedimento, né, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. A pessoa se dirige à vara, né, da Infância e Juventude. Quando ela é atendida nessa vara, ela vai preencher um formulário e nesse formulário ela vai colocar o nome, o endereço, se é casada, se é solteira e o principal, o perfil da criança em que ela tem interesse de adotar. Uma criança de 0 a 2 anos, uma criança de 0 a 5 anos ou um adolescente. E então ela vai descrever nesse formulário o perfil da criança desejada. Depois de preenchido esse formulário, ela vai juntar os documentos necessários, que é a carteira de identidade, se for casada, a certidão de casamento, declaração de imposto de renda, os antecedentes criminais, o endereço, comprovante de residência. Preenchendo esse formulário ele é dirigido à equipe técnica da vara, que vai fazer uma análise, né, uma primeira análise com relação à documentação. Estando tudo ok, este procedimento ele é encaminhado ao Ministério Público e o Ministério Público, diante daquele pedido, vai analisar se tiver interesse em fazer alguma quesitação, se houver interesse de um pedido de audiência, tudo isso é feito nesse procedimento. Depois do parecer do Ministério Público, esse procedimento retorna novamente para a vara e aí as técnicas vão inserir esse pretendente à adoção num curso de preparação para a adoção, que hoje ele é obrigatório. Então, só para a gente voltar então. Então, para a pessoa se habilitar, ela tem que preencher esse formulário, né, com toda essa documentação. Sim. Tendo essa documentação, isso é submetido ainda ao Ministério Público, que pode ainda fazer algumas exigências, documentação, ou fazer alguma quesitação para ser respondido pelos técnicos, ou pedir uma audiência para a oitiva do pretendente. Agora, qualquer pessoa pode se habilitar? Qualquer pessoa pode se habilitar. Tem que ser maior de idade? Maior de idade, maior de 18 anos, e tem que preencher esses requisitos. Não pode ter antecedentes criminais, né? Tudo isso é necessário. E dando continuidade então, doutora? Depois desse curso de preparação, em que esse curso é muito importante, porque é nesse curso é que vai haver uma reflexão acerca do perfil, porque a maioria das pessoas, eles pretendem a adoção de crianças de 0 a 2, 0 a 3 anos. Então, recém-nascidos. Recém-nascido. Esse é o grande público, né? Essa é a maioria das pessoas, cerca de 81% dos casais habilitados, a pretensão é de crianças de 0 a 5 anos. E aí, depois desse curso, muitos deles, eles alongam um pouco o perfil, né? Eles aumentam um pouco essa idade, ou não. Esse curso, ele trata de quê? Ele trata de uma preparação. Esse curso vai preparar o casal ou o pretendente a receber essa criança. São feitas reflexões, são feitas visitas em instituições de acolhimento, eles escutam depoimentos de pessoas que já adotaram. Esse curso é preparado pela Vara da Infância e Juventude e pelo Tribunal de Justiça, pelos técnicos que atuam na vara e também, em muitas cidades, tem a participação do CRAS, do CREAS, da equipe técnica da instituição de acolhimento.
Então, esse curso é para essa preparação dos pretendentes à adoção. E é um curso obrigatório? Obrigatório. Todos têm que passar, hoje previsto o estatuto. Feito o curso? Feito o curso, você tem um certificado, né, de que você compareceu ao curso. Aí o seu procedimento ele é encaminhado novamente para os técnicos que atuam na vara e vai ser feito um estudo psicossocial na residência do pretendente. E aí é feito um relatório e depois, quando esse relatório é juntado ao procedimento, todo esse procedimento novamente é encaminhado ao Ministério Público. O Ministério Público vai emitir, então, o seu parecer, se favorável ou desfavorável àquela adoção. Depois disso, retorna novamente para a vara e o juiz vai sentenciar, deferir ou não a habilitação. Deferindo a habilitação, o casal está pronto para ingressar no Cadastro Nacional de Pretendentes à Adoção. Que é a fila para adoção. Que é a fila para adoção. Agora, doutora, existem exceções a esse modelo? Existe. Nós temos uma previsão no próprio estatuto, que se eu não me falha a memória, é o parágrafo 13 do artigo 50. Ele diz o seguinte: aquela criança que já tem uma afetividade e uma afinidade e ela tem mais de 3 anos de idade, ela pode ser adotada por uma pessoa que não está inserido no cadastro. Ou também crianças, bebês ou adolescentes, que quando são entregues para a família extensa. A família extensa não precisa estar cadastrada. Então, são essas exceções quando você vai adotar uma criança, mas você não está no cadastro. Mas por que não está? Porque você ou é família extensa ou tem uma certa afinidade e uma certa afetividade com aquela criança. Agora, dentro desse processo de habilitação, quais são os principais empecilhos, doutora? Antecedentes criminais, né, uma reputação não idônea, né, e não preencher o formulário, não ter uma condição, uma habitação que ofereça uma certa segurança, um bem-estar para aquela criança, são empecilhos. E tudo isso vai ser relatado nesse relatório psicossocial que é feito na residência do casal ou do pretendente. Doutora, solteiros, casais homoafetivos e outros grupos de minorias, eles encontram algum tipo de dificuldade para a adoção? Não deveriam, não deveriam. A adoção, e se houver algum tipo de dificuldade? Se houver, eles têm que procurar informar, fazer uma reclamação, uma representação, se acontecer, mas não. Eles podem buscar o Ministério Público? Pode, claro, e devem procurar, porque não pode haver nenhum tipo de discriminação. Todas as pessoas hoje que preencherem todos esses requisitos e que passarem por todas essas etapas, podem adotar, né? Mesmo que sejam casais homoafetivos, solteiros, não importa. Hoje a gente tem alguns casais homoafetivos já cadastrados. Lá em Guarapari nós temos casal homoafetivo cadastrado que fizeram o último curso de preparação para adoção. Inclusive eu participei, fiz uma palestra e tinha um casal lá, sim, eles estão cadastrados aguardando o seu dia para receber a criança. Agora, doutora, o que se tem é que uma busca maior por crianças, por recém-nascidos, né? Como a gente já viu. Agora, existe uma divisão em relação às idades para a adoção? As pessoas são encaixadas em faixas distintas ou não? Não. Todo mundo entra na mesma fila? Todo mundo entra na mesma fila. O que acontece? O seu perfil vai dizer se você vai conseguir uma adoção rapidamente ou se você vai ficar 1, 2, 3, 4 anos na fila de adoção. Porque o cadastro, ele é municipal. Então, as pessoas residentes em uma cidade, eles vão se cadastrar naquela vara, né? Na vara da infância e juventude da sua cidade. Então, ali você tem o cadastro municipal. Você tem o cadastro estadual e você tem o cadastro nacional. Quando você se cadastra no município, naturalmente você vai também estar cadastrado no cadastro estadual e no cadastro nacional. Então, se você, vamos imaginar, se você pretende hoje, que é bem rápido, se você pretende hoje adotar um adolescente, 13 anos de idade, né? Vamos imaginar, vou pensar lá na minha comarca, em Guarapari. Em Guarapari hoje nós não temos nenhuma criança aguardando a adoção.
a gente tem crianças em processo de adoção, mas não tem ninguém na fila aguardando um pretendente à adoção. Vamos imaginar que um casal habilitado em Guarapari tenha esse perfil de adolescente. Então, nós vamos procurar no município de Guarapari, não tem nenhum adolescente hoje para ser adotado no município de Guarapari. Então, adolescente com 13 anos 13 de idade. anos, vamos imaginar, com 13 anos. Então, o que nós vamos fazer? Consultar a lista estadual, em seguida a lista nacional. Provavelmente nós temos adolescentes hoje aguardando na fila para ser adotado. Então, o casal que se habilitou hoje e que a sentença transitou em julgado e ele foi inserido no cadastro nacional, amanhã ele consegue adotar essa criança, esse adolescente de 13 anos. Por quê? Porque o perfil dele é um perfil para adolescente e nós temos vários adolescentes aguardando para serem adotados. Diferente se o perfil dele fosse um bebê. Se fosse uma criança de até 8 meses, vamos imaginar o perfil de alguns casais que são de 0 a 6 meses. Provavelmente esse casal ou esse pretendente à adoção, ele vai aguardar 2, 3, 4 anos, dependendo do município, na fila, aguardando uma criança, porque é um perfil muito desejado. E no outro viés, a gente tem um número bastante razoável de crianças a serem adotadas também. Temos. Nós temos hoje, se não me falha a memória, nós temos no Espírito Santo, me parece que 144 crianças e adolescentes aguardando para serem adotadas. Lembrando que a maioria adolescente. E do outro lado, o número de pessoas interessadas em adotar é maior? É maior, é muito maior. Para que você possa ter uma noção, hoje nós temos, são os últimos dados eu obtive lá no Cadastro Nacional de Adoção. Não sei se estão hoje totalmente atualizados. Na semana passada, quando eu olhei, nós tínhamos 38 mil casais, não só casais, pessoas cadastradas aguardando uma criança, um adolescente para adotar. E nós temos, no outro lado, 7.150 crianças, meninos e meninas aguardando para serem adotados. Uma questão aí a ser analisada. Eu vou pedir licença à doutora Valéria Barros Duarte de Moraes e a você que está nos assistindo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo mais para continuar essa nossa conversa. Você pode participar do MP com você enviando sugestões de temas que gostaria de ver aqui debatidos. Vá na nossa página no Facebook, participe e fique por dentro do que acontece no Ministério Público Estadual. O endereço é facebook.com/MP Espírito Santo. No próximo bloco, vamos continuar falando de adoção. Nós já voltamos. Estamos de volta com o MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. Hoje recebemos aqui, nos estúdios da TV Alice, a promotora de justiça Valéria Barros Duarte de Moraes. No bloco anterior, falávamos aí do funcionamento do processo de adoção. Doutora, vamos retomar essa questão aí dessa proporção que me parece meio que injusta. Não está fechando. Nós temos um número, então, muito maior de pessoas interessadas em adotar e, no entanto, a gente continua tendo crianças e adolescentes para adoção. Isso. Como é isso, doutora? Pois é, como eu estava falando com você, nós temos hoje, pelos últimos dados estatísticos que eu olhei, 38 mil casais cadastrados, né, prontos para adoção. E nós temos 7.158, me parece, meninos e meninas aguardando na fila de adoção. Isso nacional? Nacional. No Espírito Santo, hoje nós temos 855 casais cadastrados e 140 meninos e meninas aguardando na fila de adoção. E por que essa conta não fecha, né? É por conta do perfil, né?
Mais ou menos 86%, 84% desses meninos e essas meninas que estão aguardando, eles têm mais de 8 anos. Mais ou menos entre 40% e 9% são grupos de irmãos. Tá? E também uma média de 40%, 46% são crianças ou adolescentes com algumas questões especiais de saúde. Então, tudo isso dificulta um pouco a adoção, né? O perfil, e aí o perfil pretendido pelos casais, ele não é compatível com o que nós temos disponível hoje de meninos e meninas para serem adotados. Então, é por isso que essa conta não fecha, é por isso que as pessoas ficam 2, 3, 4 anos aguardando numa fila de adoção. E do outro lado, nós temos adolescentes assim ansiosos para ter uma família e não consegue, e o tempo vai passando, né? E a gente sabe que no final de tudo isso nós vamos ter adolescentes até os 18 anos nas instituições de acolhimento e, por outro lado também, os técnicos das instituições de acolhimento, eles preparam esses adolescentes, né? Eles não vão poder ter uma família adotiva, pois é, isso me né? parece muito injusto. Né? São adolescentes que jamais terão Sim. a possibilidade de saber como é a convivência familiar. Sim, mas por outro lado, nós temos uma equipe boa. Eu faço as inspeções aqui em Vitória, em Guarapari, principalmente em Guarapari, que a gente tem um público, né, de adolescentes muito grande nos acolhimentos. A equipe faz um trabalho muito bom, de preparar esse adolescente para que ele possa no futuro ele construir a sua família. Né? Como são essas instituições de acolhimento, doutora? Nós temos aqui em Vitória 7 instituições de acolhimento, em Guarapari nós temos 2, e elas são, aqui em Guarapari nós temos 2 portas de entrada, e nós temos depois o CV1, CV2, CV3, CV4 e CV5. CV5 hoje com alguns problemas, que a gente está sem o local, sem o imóvel, o Ministério Público já ajuizou uma ação civil pública, né, cobrando a prefeitura do aluguel desse imóvel. Mas basicamente é isso, uma porta de entrada na Casa de Acolhida 1, Casa de Acolhida 2, Casa de Acolhida 1 para crianças de 0 até 5 anos e a Casa de Acolhida 2 é de 7 a 18 anos. Isso é mantido pelo município? Pelo município. O município fez um convênio com a Fé e Alegria e a ADRA, são elas que mantêm com repasse de verbas pela prefeitura. E como é que essas crianças ficam lá, doutora? Elas têm a sua rotina, como toda criança, elas vão para a escola, elas têm atividades. É claro que a gente precisa lutar por muitas coisas ainda nas instituições de acolhimento, mas elas têm uma rotina, elas seguem uma rotina escolar, elas têm atendimentos. As crianças que têm questões de saúde são acompanhadas pela PAI, pela Pestalozzi, pelo CAPSI. Então, é uma rotina de uma criança que vive com sua família natural. Agora, doutora, mudando um pouquinho, a gente vê também outros casos de crianças que são adotadas de forma irregular. Sim. Como é isso, doutora? Isso, de alguma forma, é um ilícito? É um ilícito, é um crime, está previsto no estatuto, né? Você prometer ou efetivar a entrega de uma criança mediante paga. Tem uma previsão, se eu não me falha a memória, 238, 237 do Estatuto, uma pena de reclusão, acho que de 1 a 4 anos. Ou então aquelas adoções brasileiras, né, que você entregar a criança, você registrar a criança como sendo sua. Que são crimes, são puníveis e todos esses casos a gente encaminha para a promotoria criminal para que possa apurar e que as pessoas possam responder pelo ato, pela prática, né, pelo crime que cometeram. Essa adoção brasileira, como é que a senhora pode explicar um pouquinho melhor como é que é isso? Posso. O que acontece? A gente tem casos, nós nos deparamos com alguns casos sérios, lá em Guarapari, aqui em Vitória também, e em outros lugares também do Brasil, a gente já, nos nossos encontros de promotores, isso é muito frequente. O que está acontecendo muito hoje? Muito assim, uma proporção bem grande. Aqui nem tanto, mas fora, em outros estados, aconteceu muito. Mães usuárias de crack, né, que estão naquela fase bem vulnerável, e um casal que não pode ter filhos, dão toda assistência para essa mãe usuária de crack, enquanto ela está grávida, né, prometendo, dão toda assistência, e aí, né,
às vezes até dinheiro. Quando essa criança nasce, o pai, né, o suposto pai, comparece no hospital e diz que o filho é dele, né? E aí ele registra o filho dessa usuária de crack. E depois, né, de um tempo, com o tempo, o que acontece? A esposa dele entra com a adoção unilateral. Aí você, então, de uma forma completamente ilegal, né, você adota aquela criança, burlando toda a fila de adoção, né, cometendo esse ilícito, essa adoção brasileira, que é você dar como ser um parto de outrem. E, doutora, como combater isso? É possível? É com a prevenção. O Ministério Público está com essa bandeira em todos os locais, combater mesmo. Foi feito um lançamento da entrega voluntária para evitar esse tipo de problema. Então, Como é que funciona essa entrega voluntária? Tá. A mãe, ela pode simplesmente entregar a criança na vara da infância e juventude? Onde que ela entrega essa criança? Isso aí, é isso mesmo. Inclusive, a juíza, a doutora Letícia, em Guarapari, ela expediu uma portaria, e essa portaria foi publicada, dizendo que uma mãe, aquela pessoa que tem interesse em entregar o seu filho para adoção, o que ela deve fazer? Como a rede deve assistir essa mãe? Então, a primeira coisa, ela deve procurar a vara da infância e juventude. A primeira coisa. E se for o Ministério Público, ou o Conselho Tutelar, ou o hospital, ou o CRAS, ou o CRES, que tivesse informação, que oriente essa pessoa a procurar a vara da infância e juventude. Porque lá ela vai ter toda a assistência, ela vai passar por uma equipe para que ela possa conversar, para saber se realmente é isso que ela quer fazer. Se realmente for isso, ela tem interesse de entregar a criança, o hospital vai ser acionado, ela vai sair com um termo lá da vara, para ela entregar no hospital, para que ela possa ter toda a assistência, para que ela não tenha assim, não seja olhada com aqueles olhos de repúdio. Então sabe? esse é o principal drama, né? Me parece, para aquela mãe que não tem interesse em criar aquele filho. Mas ela também não quer ser olhada pela sociedade como uma mãe perversa, Exato. como uma mãe que não quer cuidar do seu filho, porque a gente, sem julgar as pessoas, são várias as questões que levam uma pessoa a entregar o seu filho, né? E essa entrega, ela tem que ser voluntária e essa pessoa ela tem que receber um suporte, porque ela vai precisar. Essa pessoa vai ser assistida. Vai ser assistida. Lá em Guarapari nós lançamos a portaria que a juíza expediu e a gente tem todo o procedimento para que a pessoa possa ter esse apoio neste momento de entrega voluntária. Agora, retomando um pouco, doutora, aquele caso daquela mãe que entrega o filho para a tia, né, ou para algum parente próximo, como fica esse caso? Pois é. Nesses casos, o grande problema é que a mãe faz essa entrega sem saber se aquela família tem condições ou não de cuidar daquela criança. O que acontece muito nesses meus 12 anos de Ministério Público, né, muitos deles na infância, eu observei que a maioria dessas entregas, quando elas são feitas para parentes, são feitas para vizinhos, sem nenhum apoio, quando essa criança cresce e ela vira um adolescente, quase sempre essa família retorna com essa criança para a vara e diz, não quero cuidar, não é meu filho, está me dando muito trabalho, não vou ficar com ele. Só que quando ela faz isso numa idade muito tardia, é muito difícil você depois conseguir uma adoção para aquela criança ou adolescente. Então eles vão ficar, às vezes, numa instituição de acolhimento, porque aí a mãe já perdeu todo o vínculo, né? O vínculo é aquela família que não quer mais ficar com aquele adolescente, então esse é o grande problema. Tem famílias que são procuradas para poder ficar com a criança ou adolescente, claro, a vara faz essa busca. Quando uma criança está acolhida, a vara, primeiro, antes da adoção, é feita uma busca ativa para saber se existem famílias, se existe uma avó, se existe um tio, se existe um parente próximo que possa ficar com aquela criança. Mas isso é feito com uma certa preparação. A equipe técnica vai fazer um estudo, vai verificar se aquela família
tem condições de receber. Nós temos aqui em Vitória um programa, que é o programa Família Extensa, em que famílias recebem valores que variam de 500, 600, 700 reais, depende do número de crianças, para poder ficar com essa criança. Então tem inclusive esse programa, que é o programa da Família Extensa, que é muito utilizado aqui em Vitória, para um tio, para uma tia que fique com essa criança, às vezes até a mãe fazer um tratamento, ou até que a família possa se estruturar para receber novamente aquela família, aquela criança. Então existe esse programa, mas isso tudo tem que ser feito com muita responsabilidade, com muita análise, com muito estudo. Então essas entregas feitas, né, ao arrepio da lei, isso é muito ruim para a criança. Às vezes não no momento, mas no momento posterior isso pode trazer consequências. Infelizmente nosso tempo já está acabando. Qual a mensagem que a senhora poderia deixar para quem está nos assistindo? A mensagem que eu daria é para aquelas mães que têm interesse em entregar o seu filho para adoção, para que procure uma vara da infância e juventude, para que possa fazer isso com responsabilidade, para que a gente não tenha que assistir mais crianças que são deixadas dentro de uma lata de lixo, ou crianças que são deixadas com qualquer família, sem nenhum amparato legal. Então a mensagem seria essa. Tá certo. Nós encerramos aqui essa edição do programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa, por meio da TV Alice. A nossa entrevistada de hoje foi a promotora de justiça Valéria Barros Duarte de Moraes, ela que atua na Promotoria de Justiça de Guarapari. Muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da TV Alice, doutora. Obrigada. O MP com você fica por aqui. Lembrando que você pode sugerir temas para o programa enviando um e-mail para imprensa@mps.mp.br. Curta a nossa página no Facebook e fique por dentro das nossas ações. Acesse facebook.com/MP Espírito Santo. Visite também o nosso site mps.mp.br e veja quais as principais ações desenvolvidas pela instituição. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Até o próximo MP com você.